Há décadas, uma estrada solitária cortava as vastas planícies de uma pequena cidade em meio a um extenso bosque. Essa estrada serpenteava pelas colinas, pelos vales e pelas florestas, mas nenhum trecho era tão temido quanto a Curva das Aparições. Os moradores locais evitavam passar por ali à noite, pois diziam que a curva era habitada por espíritos vingativos que se manifestavam para aqueles que se aventuravam por lá em horas impróprias. A lenda da Curva das Aparições remontava a gerações passadas, quando um viajante solitário desapareceu misteriosamente ao contornar a curva em uma noite de lua cheia. Desde então, relatos de estranhos avistamentos e fenômenos inexplicáveis tornaram-se comuns entre os habitantes locais. Alguns diziam ter ouvido sussurros no vento, outros alegavam ter visto sombras se movendo na escuridão, enquanto alguns juravam ter sentido uma presença gelada ao seu redor. Entre os moradores da cidade, havia uma jovem chamada Ana, uma alma corajosa e destemida que sempre se sentiu atraída pelo desconhecido e pelo sobrenatural. Intrigada pela história da Curva das Aparições, Ana decidiu investigar as lendas por trás daquela estrada assombrada. Mesmo diante dos avisos e temores dos moradores locais, ela embarcou em sua própria jornada rumo à Curva Sinistra. Em uma noite de outono, sob um céu estrelado e uma lua cheia brilhante, Ana partiu em direção à Curva Maldita. Seus passos ecoavam pela estrada deserta, e o vento sussurrava entre as árvores altas. À medida que se aproximava da curva, a jovem sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas não recuou. Determinada a desvendar o mistério que envolvia aquele lugar, seguiu em frente com coragem. Ao contornar a curva, Ana viu algo que a fez congelar de terror. Uma figura pálida e etérea pairava diante dela, seus olhos vazios fixos na jovem intrusa. Era a aparição de um homem que parecia não pertencer a este mundo, um espectro solitário condenado a vagar pela curva pelas eras. Seus lamentos ecoavam pelo ar noturno, enviando arrepios pela espinha de Ana. Mas a jovem não fugiu. Em vez disso, ela se aproximou lentamente da aparição, com os olhos fixos nos olhos sem vida do fantasma. Ela podia sentir a presença gelada e a melancolia que emanavam da figura etérea, mas algo dentro dela a impelia a não recuar. Com voz trêmula, ela perguntou ao espectro o motivo de sua presença naquele lugar assombrado. O fantasma contou sua história, uma história de traição e morte que o havia deixado preso àquele trecho de estrada. Ele fora um homem injustiçado em vida, vítima de um crime hediondo cometido por aqueles em quem confiava. Sua morte prematura deixará sua alma em tormento, vagando sem descanso pela curva amaldiçoada. Ele implorou a Ana que o ajudasse a encontrar paz, a liberá-lo da prisão de sua própria angústia. Apesar do medo que a envolvia, Ana sentiu compaixão pelo espírito atormentado. Ela prometeu ajudá-lo a encontrar a redenção, a descobrir a verdade por trás de sua morte e a descansar em paz. Determinada a cumprir sua promessa, ela mergulhou no mistério que envolvia a Curva das Aparições, desvendando segredos sombrios e enfrentando perigos inimagináveis ao longo do caminho. À medida que as noites se sucediam, Ana descobria pistas ocultas e revelações perturbadoras sobre o passado do fantasma. Ela se viu envolvida em uma conspiração sinistra que se estendia por séculos, uma trama de traição, vingança e redenção que ameaçava consumir não apenas a alma do espírito, mas também a sua própria. Enquanto explorava as profundezas da história da Curva das Aparições, Ana se deparou com forças malignas que tentavam impedi-la de desvendar a verdade. Sombras sinistras cruzavam seu caminho, espíritos vingativos bloqueavam seu progresso e o próprio mal parecia conspirar contra ela. Mas a jovem persistiu, armada com coragem, determinação e compaixão. Em uma noite fatídica, quando a lua brilhava no céu e o vento sussurrava nos galhos das árvores, Ana chegou ao cerne do mistério que envolvia a Curva das Aparições. Ali, diante dela, estava a revelação final, a verdade oculta que mudaria para sempre o destino do fantasma e de toda a cidade. O segredo era mais terrível do que ela poderia imaginar, uma revelação que abalou suas certezas e colocou em risco sua própria alma. Então, em um último ato de coragem e sacrifício, Ana enfrentou as trevas que assombravam a curva e o espírito atormentado. Ela desafiou a injustiça do passado, confrontou a maldade que se enraizara naquele lugar amaldiçoado e, finalmente, trouxe luz à escuridão que havia dominado por tanto tempo aquele trecho de estrada.
Com a aurora rompendo no horizonte, a curva das aparições silenciou-se, e o espírito solitário desapareceu, finalmente livre de sua prisão de tormento. Ana, exausta mas triunfante, contemplou o nascer do sol sobre a estrada sinistra que tanto desafiara sua coragem. Ela voltou para a cidade, levando consigo a memória daquela jornada épica e a certeza de que, às vezes, é na escuridão que encontramos a luz que nos guia. E assim, a lenda da Curva das Aparições se transformou em uma história de redenção, coragem e esperança para todos que ouviam falar da destemida jovem que desafiou o terror para trazer paz aos espíritos atormentados. A Curva das Aparições é um local misterioso e intrigante. Segundo a lenda, esse é um ponto de encontro entre o mundo dos vivos e o mundo dos espíritos. Diversas histórias e relatos envolvem esse lugar, e muitos acreditam que ali ocorrem aparições de seres sobrenaturais. Reza a lenda que a Curva das Aparições foi palco de eventos sobrenaturais há muitos anos, quando a região era habitada por tribos indígenas que veneravam os espíritos da natureza. Dizem que nesse local os xamãs se reuniam para se comunicar com os espíritos e obter orientação para suas tribos. Com a chegada dos colonizadores europeus, a história da Curva das Aparições ganhou novos contornos. Muitos relataram ter presenciado luzes estranhas, vozes sussurrantes e figuras etéreas naquele ponto da floresta. Alguns aventureiros corajosos afirmam ter visto espectros de antigos habitantes da região vagando pela curva, em busca de redenção ou vingança. O folclore local também está repleto de histórias sobre a Curva das Aparições. Dizem que quem ousa desafiar os espíritos que ali habitam está sujeito a terríveis consequências, como ser amaldiçoado ou nunca mais encontrar o caminho de volta para casa. Muitos evitam passar por esse trecho da floresta durante a noite, temendo encontrar algo que não pertence ao mundo dos vivos. Diversas expedições foram organizadas ao longo dos anos para investigar a veracidade dos relatos sobre a Curva das Aparições, mas a maioria delas terminou sem resultados concretos. Alguns pesquisadores acreditam que os fenômenos observados no local podem ser explicados por causas naturais, como ilusões de ótica, fenômenos atmosféricos incomuns ou simples superstições da população local. No entanto, os moradores mais antigos da região continuam a afirmar que algo inexplicável e sobrenatural habita a Curva das Aparições. Para eles, aquele é um lugar sagrado, onde os véus entre os mundos se tornam mais tênues e as almas dos mortos retornam para proteger ou assombrar os vivos. Alguns relatos mais recentes falam de experiências ainda mais perturbadoras na Curva das Aparições. Algumas testemunhas contam ter sentido uma presença sinistra os observando, enquanto outras afirmam ter sido seguidas por sombras indistintas que desaparecem tão rapidamente quanto surgem. Independentemente de serem reais ou não, as lendas e histórias que cercam a Curva das Aparições despertam a curiosidade e o medo daqueles que habitam a região. Para alguns, é apenas mais uma velha superstição local, para outros, é um lembrete de que há mistérios no mundo que nunca poderão ser plenamente compreendidos. A única certeza que resta é que a Curva das Aparições continuará a intrigar e assombrar gerações futuras, mantendo viva a chama da tradição e do mistério naquela terra encantada. As aparições na curva são o aspecto mais enigmático e arrepiante de toda a história. Diversas testemunhas relataram ter presenciado figuras fantasmagóricas, luzes misteriosas e sons inexplicáveis naquele ponto da floresta. Alguns dos relatos mais marcantes descrevem silhuetas translúcidas que parecem flutuar no ar, semelhantes a espectros de antigos habitantes da região. Essas aparições muitas vezes são acompanhadas por uma sensação de frio intenso e um odor acre, que permanece no ar mesmo depois que as figuras desaparecem. Há quem afirme ter ouvido vozes sussurrantes que ecoam pela floresta, chamando seus nomes ou proferindo mensagens enigmáticas. Alguns dizem ter visto olhos brilhantes observando-os das sombras, enquanto outros relatam ter sentido mãos geladas tocando seu rosto ou puxando suas roupas. As aparições na Curva das Aparições são frequentemente descritas como perturbadoras e assustadoras, deixando aqueles que as testemunham em estado de choque e incredulidade. Alguns buscam explicações racionais para o que viram, atribuindo as visões a truques de luz, causas naturais ou simplesmente a sugestão da mente humana. No entanto, para aqueles que vivenciaram as aparições de perto, a realidade desses eventos é inegável. Muitos se recusam a voltar à Curva das Aparições,
temendo o desconhecido e o sobrenatural que ali se manifesta. Alguns corajosos investigadores paranormais se aventuraram na área em busca de respostas sobre as aparições, realizando investigações com equipamentos especializados em busca de evidências do além. Até agora, no entanto, os resultados dessas investigações têm sido inconclusivos, deixando mais perguntas do que respostas sobre a natureza desses fenômenos inexplicáveis. Independentemente da explicação para as aparições na curva das aparições, uma coisa é certa: elas continuam a despertar medo, curiosidade e fascínio naqueles que ouvem falar delas. Sejam elas fruto da imaginação, de causas naturais ou de algo além da compreensão humana, as aparições na curva permanecem como um dos grandes mistérios da região, mantendo viva a aura de mistério e perigo que envolve esse local sinistro e enigmático. As aparições na curva são descritas como acontecimentos perturbadores e inexplicáveis que ocorrem em um trecho específico da floresta, conhecido como a Curva das Aparições. Testemunhas relatam uma variedade de fenômenos sobrenaturais, que vão desde figuras fantasmagóricas até luzes misteriosas e sons inquietantes. As aparições mais comuns são descritas como silhuetas translúcidas ou sombras que parecem flutuar no ar, muitas vezes acompanhadas por uma sensação de frio intenso e um odor estranho no ar. Algumas testemunhas afirmam que as figuras parecem se mover de maneira deslizante e etérea, sem tocar o chão. Além das figuras, há relatos de luzes inexplicáveis que piscam e dançam entre as árvores, emitindo um brilho enigmático e hipnótico. Essas luzes muitas vezes mudam de cor e parecem se mover de forma inteligente, desafiando qualquer explicação lógica ou científica. Outros fenômenos relatados incluem sons estranhos e inexplicáveis, como sussurros, risos sinistros e gemidos angustiados que ecoam pela floresta. Alguns afirmam ter ouvido músicas melancólicas e canções antigas que parecem ecoar de séculos passados. Além disso, há relatos de sensações físicas, como arrepios inexplicáveis, sensação de ser observado e até mesmo toques gelados ou puxões nas roupas. Algumas testemunhas afirmam ter sentido a presença de uma entidade invisível ao seu redor, como se algo ou alguém estivesse o seguindo na escuridão da floresta. Esses fenômenos sobrenaturais deixam aqueles que os testemunham com uma sensação de medo, perplexidade e fascínio. Muitos se sentem desorientados e perturbados após presenciar as aparições na curva, questionando a natureza da realidade e a existência de forças além da compreensão humana. Apesar das investigações e tentativas de encontrar explicações lógicas para os eventos na curva das aparições, o mistério persiste, alimentando a aura de suspense e mistério que envolve esse local. Enigmático. Aqueles que se aventuram na floresta em busca de respostas são atraídos pela promessa de desvendar os segredos do além, mas muitos acabam sendo confrontados com mistérios mais profundos do que jamais imaginaram. As aparições na curva das aparições continuam a intrigar e assombrar os que ouvem falar delas, mantendo viva a lenda e o mistério que envolvem esse local sobrenatural. Sejam elas manifestações de espíritos inquietos, projeções da mente humana ou algo completamente diferente, uma coisa é certa: a Curva das Aparições é um lugar onde o sobrenatural e o desconhecido se encontram, desafiando nossa compreensão do mundo e do além. As aparições na curva são um fenômeno difícil de ser explicado pela ciência, pois envolvem relatos de experiências sobrenaturais e paranormais que desafiam as explicações convencionais. No entanto, existem algumas teorias e abordagens científicas que podem ajudar a lançar alguma luz sobre esses eventos misteriosos. Uma das explicações científicas para as aparições na curva poderia estar relacionada a fenômenos naturais, como descargas elétricas atmosféricas incomuns, conhecidas como sprites e alvis-lights, que podem criar efeitos luminosos e sensoriais incomuns na atmosfera. Esses fenômenos elétricos raros podem ocorrer de forma intermitente e serem mal compreendidos, levando as pessoas a interpretá-los como algo sobrenatural. Além disso, a psicologia também desempenha um papel importante na experiência das aparições. Fenômenos como ilusões perceptivas, efeitos psicológicos de grupo, sugestão e expectativas prévias podem contribuir para a criação de experiências subjetivas que parecem sobrenaturais, mesmo sem uma causa externa real.
A neurociência também oferece insights sobre como o cérebro pode interpretar e processar estímulos sensoriais de forma a criar percepções distorcidas ou ilusórias, especialmente em situações de estresse, medo ou ansiedade. Alucinações, estados alterados de consciência e distorções na percepção da realidade podem desempenhar um papel nas experiências das aparições na curva. Outra explicação científica para as aparições na curva poderia estar relacionada a fenômenos naturais, como a formação de gases subterrâneos que emergem à superfície e criam ilusões visuais ou auditivas, como sons estranhos, luzes brilhantes ou odores incomuns. Esses fenômenos geológicos podem ser incomuns na região da curva, contribuindo para as experiências sobrenaturais relatadas pelos visitantes. É importante ressaltar que, mesmo com essas possíveis explicações científicas, as aparições na curva ainda permanecem um mistério não resolvido, e muitas questões permanecem em aberto. A complexidade e a subjetividade das experiências sobrenaturais tornam difícil chegar a uma conclusão definitiva sobre a natureza desses eventos misteriosos. Em última análise, as aparições na curva continuam a desafiar nossa compreensão da realidade e a questionar os limites entre o natural e o sobrenatural. Cada explicação científica oferece uma perspectiva única sobre o fenômeno, mas a verdadeira natureza desses eventos permanece envolta em mistério e especulação, alimentando a lenda e o fascínio em torno da curva das aparições.